Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada. É compartilhada somente com você, é a análise do seu caso específico, da sua história, com as suas características. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, certo? Os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, é só você dar uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem tudo certinho aí. Vamos então à pergunta dele que diz assim: não estou com nenhuma energia positiva. Sou gay, fui expulso de casa pelo meu ex 2 dias antes do meu aniversário, em casa. Me assumi em casa, fui aceito. Pouco tempo depois, comecei a ser discriminado de todas as formas possíveis pela minha mãe, só por eu dizer que ainda gosto do meu ex. Estou sofrendo pra baralho com as coisas pesadas que fui obrigado a ouvir. Me abri sobre meus sentimentos, sobre o que existe de melhor em mim, e ouvi que estou com o diabo no corpo, que fui abduzido pelo espiritismo, e que ela não vai apoiar minha vida porca. Não tô com energia positiva nenhuma, hoje pensei em tirar a minha vida. Então, aí é que tá, né? Que coisa, né, gente? Por isso que eu digo, tem determinadas coisas que ao invés de ajudar, elas atrapalham. Então, tem determinadas concepções religiosas que, sinceramente, primeiro que falta muito estudo, né? Essa é a verdade. Se a pessoa se debruçasse sobre a exegese, estudasse, verificasse o contexto que foi escrito, quando foi escrito, os costumes da época, porque, veja bem, o que está na Bíblia, por exemplo, reflete uma sociedade determinada. Isso aí é, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ser muito ignorante para não entender que o que está escrito lá reflete a cultura e os costumes de uma determinada época e de um determinado povo dentro daquela época, certo? Porque não reflete apenas uma época, mas reflete um povo dentro daquela época, porque outros povos tinham outros costumes. Por exemplo, o povo judeu era monoteísta, ou seja, adorava um único Deus. Os outros povos na mesma época tinham uma cultura totalmente diferente. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Então, cara, e hoje eu vejo com essa proliferação de igrejas que a gente vê por aí, não é? Em cada esquina tem uma igreja, e quando você vai analisar, por exemplo, o pastor que está lá ministrando um culto, às vezes ele tem, olha lá se ele terminou o ensino médio. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Eu dei aula há quantos anos aqui, em Dois Córregos, e hoje eu vejo alunos meus pregando aí no Facebook que não abriam nem o caderno, não sabiam nem fazer o ó com o copo. Então eu fico imaginando, não sabia interpretar um texto, nada. Não sabia interpretar o básico. Então eu fico imaginando o tipo de interpretação que a pessoa dá. Entende? Pronto, se colocou lá como pastor e então, nossa, é aquele que vai falar, é o iluminado por Deus. É complicado. É realmente complicado. Aí, um cara desse doutrina uma senhora que é mãe de um rapaz homossexual e aí vai acontecer o quê? Pronto. Você é um porco, você está abduzido pelo espiritismo. Nossa, pra que isso também, né? Falar que está abduzido pelo espiritismo. Você está com o diabo no corpo. Quer dizer, é a resposta mais medíocre que alguém pode dar, né? É a explicação mais medíocre que alguém pode dar. Bom, a gente está vivendo numa época em que o povo acha que você tomar vacina vai virar jacaré, né, bem? Então, você quer esperar o quê? O que você quer esperar? Então, sabe, teorias... a gente está vivendo uma época onde a teoria da Terra plana tá
está ganhando adeptos, onde as pessoas estão sendo contrárias à vacina. Vacinas que eu digo, né, infantil. Bom, a gente vive retrocessos, né, mentalidades que retroagem no tempo. Então, por aí você vê, se a gente vive esse tipo de realidade, se a gente vive diante desse tipo de concepção, que é a coisa mais básica, por exemplo, dar vacina para as crianças, ok, a coisa mais básica do mundo. Então você imagine, né, você volta no tempo e dá a resposta mais babaca, medíocre que tem. Ah, você tá com o diabo no corpo. Ah, meu bem. Então, a pessoa não tem porquê, entende? Quando você lida com essa questão de religião, não tem como. Como que você vai argumentar? Você vai argumentar, a pessoa, não, isso não é de Deus, isso aí você tá com o diabo no corpo, é por isso que você é desse jeito. Então não adianta você usar termos científicos, não adianta. Ciência, esquece. Esquece, joga fora. Outra coisa que nós estamos vivendo nessa época, que eu considero uma época, pelo amor de Deus, precisa acabar logo isso. A ciência constantemente sendo negada, colocada, né, de escanteio. Constantemente. Universidades, professores universitários que são responsáveis por grandes pesquisas, por grandes contribuições aqui no Brasil, sendo chamados de baderneiros, maconheiros e assim por diante, não é? Essa é a era que a gente está vivendo agora. Então você imagine uma questão dessa. Então, isso que eu estou dizendo, parece que você nada contra a correnteza. Sabe, eu vejo tanta ignorância, uma correnteza de tanta ignorância, que às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Eu falo, gente, não é possível. Então, às vezes dá até um desânimo. Porém, aí é que tá. Eu tenho estrutura psicológica, cognitiva, então eu tive o privilégio de ter conhecimento filosófico, teológico. Eu fiz análise dos textos bíblicos, eu estudei isso. Então, eu tenho consciência, consigo ter isso. Mas, agora, e esse moço aqui, esse rapaz? Que abre o seu coração para sua mãe, né? Conta aquilo que tem de mais. Quando a gente abre o coração para alguém, a gente está depositando um tesouro na mão da pessoa. Que é o que eu sempre falo aqui. Quando vocês me mandam histórias através da gravação privada, por exemplo, que as pessoas detalham as coisas, né, tal. Cara, você abriu o seu tesouro para mim, eu sou muito grato por isso. Por isso que o sigilo é uma questão assim que nem é cogitada, nem cogito isso. Porque para mim é uma coisa muito sagrada. Então agora você imagine, você tem a sua mãe. A mãe é aquela figura. Vocês sabem o que uma mãe representa para um filho? Certo? Até mãe que é ruim representa às vezes uma coisa boa para o filho. Mesmo a mãe sendo ruim, sendo um capeta. Então a gente sabe o peso que tem, né? A conexão que tem de um filho com uma mãe. Aí você abre, conta tudo, e você tem que ouvir isso de uma mãe. Você tem uma vida porca. Quer dizer, eu tô falando dos meus sentimentos. Você tem uma vida porca, você tá abduzido pelo espiritismo, sabe? Você tá coisa do capeta. Bom, aí é a tal história, né? Se a pessoa fosse de fato, então, estudar, ela veria que no livro do Levítico, a mesma condenação que foi feita em relação a um homem que se deita com outro homem, que é tido como abominação. O livro do Levítico está cheio de abominações. Isso, mas é abominação. Isso, mas abominação. Isso, mas... Só que todas essas outras, todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu. Só ficaram focados no homem que deita com outro homem. Todas as outras abominações que foram levantadas lá pelo Levítico, como, por exemplo, a mistura de tecidos. Então, você não pode ter uma camisa que é poliéster mais algodão. Tem que ser de um único material. É só de algodão. Porque se você misturar poliéster com algodão, isso é uma abominação. Então, meu bem, se você está assistindo esse vídeo, você tem uma camisa aí que é 50% algodão, não sei, 50% poliéster, né? Pronto, você é do capeta, viu? Frutos do mar, abominação.
Você não pode comer frutos do mar. Bom, então quando você vai lá no restaurante de comida japonesa, quando você come lá a casquinha de siri, quando você come lá, chupa lá ostra, né? A abominação. Ué, por que um peso vale? O homem que se deita com outro homem é válido, é abominação. E todos os outros, não, mas isso aí é diferente. 2 pesos e 2 medidas? Pega todos os exemplos sanguinários que tem na Bíblia no Antigo Testamento. Um Deus que mata, um Deus que pune. Um Deus que sente raiva. Aliás, por aí você entende. Se Deus é a perfeição, Deus é perfeito, certo? Ele é perfeito. Ele é o sumo bem. Então, ele é imutável. Nós somos mutáveis. Nós temos variação de humor, não é? Deus não pode ter. Porque ele é imutável, ele não se mexe, ele está na plena perfeição. Então, se um dia ele estiver bem no outro, fiquei com raiva disso aí. Me deu uma raivinha desse povo aí, vou castigar eles. Ele deixou de ser Deus. Porque Deus não pode ter essas manifestações, ele é imutável. Ou seja, a Bíblia está cheia de referências que faz a transposição das características humanas para Deus. Agora, ninguém questiona isso, ninguém analisa que isso é um gênero literário. Pelo contrário, né? Eles pregam isso para as pessoas, porque Deus, a mão de Deus vai pesar, então Deus vai sentir raiva, Deus vai ter um furor, e Deus é imutável. Ele está na paz plena, mas é o que eu estou dizendo. Aí esse monte de desinformação, esse monte de coisa que vai sendo passada e cada vez pior, porque cada vez menos as pessoas estão estudando, certo? Essa proliferação e ter igreja é um grande negócio no Brasil. Igreja não paga imposto. Carro de igreja não paga IPVA. Então, meu bem, olha que negocião. Você tem um lugar que arrecada e você não paga imposto. É um negócio, hein? E vai mexer com isso. Fala pra mim. Hein? Quem que é o presidente que vai querer agora falar? Não. Vamos pôr imposto aí, caramba. Não vai ter, né? Não vai ter. Você acha que vai ter um presidente que vai mexer nesse vespeiro? Não vai. Não vai, velho. Ou seja, a gente vive como o povo vivia lá na Idade Média, né? Onde a nobreza tinha as suas grandes vantagens, o clero e o povão que paga, que se foda para pagar imposto aí. A gente vive isso. Ou seja, meu anjo, infelizmente, você está dentro de uma realidade, tá vendo? Que te sufoca. E aí o cara pensa em tirar a vida. Como esse quadro aqui é bem mais rápido do que os e-mails, né? Quando manda as perguntas, eu realmente espero, meu querido, que você esteja assistindo, que você esteja acompanhando e que você tenha a sabedoria para perceber que a sua mãe, o que ela está falando, na verdade, ela está condicionada a falar isso. Ela foi adestrada. Essa é a verdade. A famosa lavagem cerebral, então, é mais ou menos isso. Essa lavagem cerebral que a gente vê no meio político, certo? A gente não vê esse fanatismo? Um bando de gente aí defendendo o político que, meu Deus, parece que é o pai da pessoa. Não, qualquer erro que a pessoa faz tem justificativa. Não, é porque tem justificativa. Tem. E todo mundo que começa a falar contra aquele político vira comunista, vira depravado, anarquista e coisas do tipo. Ninguém pode falar mal contra aquele Deus. Então a gente vive isso na política, a gente vive isso na religião. Então é uma lavagem cerebral na política, é uma lavagem cerebral na religião. Então a sua mãe, meu querido, ela só produziu isso porque isso é mais forte que ela. Ela reproduz porque isso está introjetado dentro dela. Quantos anos a sua mãe é evangélica? Quantos anos a sua mãe está escutando isso? Há muitos anos. Então, não é por pura maldade que ela faz isso. Ela faz isso, infelizmente, porque ela é condicionada a pensar desse jeito, a pensar dessa forma. E, te digo mais,
A pessoa que age desse jeito, ela foca numa coisa só e ela esquece, apaga toda e qualquer possibilidade de raciocínio. Tá? A parte responsável pelo raciocínio, ela fica desativada. Por quê? Porque isso está ligado à emoção. Então, por exemplo, essa fé está ligado à emoção. Assim como esse amor por político, por exemplo, está ligado à emoção. Então, a razão cala diante de tudo isso. Por isso que a pessoa não consegue desenvolver um raciocínio. Se a sua mãe conseguisse ativar o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, né, diante dessas coisas que ela fala, e ela conseguisse ver Jesus falando com ela, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vim para que todos tenham vida, vida em plenitude, vida em abundância. Jesus desceu, né, da barca, estava cansado, porém a multidão implorava. Ele olhou para eles e viu que eram como ovelhas sem pastor. Se compadeceu e iniciou as curas. Ou seja, esse olhar misericordioso. O cara estava cansado, andou o dia inteiro, um monte de gente atrás dele, atravessou o lago, chegou do outro lado, um monte de gente esperando, sabe? Tudo que ele queria, descansar. Olhou, viu que eram ovelhas como se não tivessem pastor. Então, se compadeceu deles. Esse olhar misericordioso de Jesus é o olhar que hoje um monte de cristão não tem. Um monte de cristão hoje não tem esse olhar misericordioso. Pelo contrário, tem um olhar de ódio. É um olhar de ódio. Espírita. Onde já se viu? Olha lá, é um olhar de ódio, cara. Esses gay, Sodoma e Gomorra, eles que estão trazendo, né, essas pragas para o mundo. Não teve um pregador lá nos Estados Unidos que falou que Covid era um castigo? Que os gays iam pegar a Covid e ele pegou? Olha lá. Idiota, né? Nós vamos encontrar esses idiotas em tudo que é canto. Então, quer dizer, a pessoa prega o ódio, a pessoa não prega o amor. Então, a pessoa não consegue raciocinar. Deus é amor. Tem uma carta, não sei se é a carta de Tiago, não é? Se Deus, ou de Paulo, olha, quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão é mentiroso. Por quê? Porque Deus é amor. É uma carta, não sei se é de Paulo, Tiago, não sei. Não me lembro agora. Mas diz exatamente isso. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão é mentiroso. Porque Deus é amor. E o que a gente vê são pessoas que odeiam as outras. Reza de manhã, reza à noite, vai no culto, vai na missa. Nossa, ora, bota as mãos para cima, grita, né? Estribucha, cai no chão, rola. Louva, 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 mas odeia. Não pratica o amor, não. É fácil praticar o amor com quem, na verdade, se assemelha a mim. Quem defende a mesma doutrina que eu, quem defende... Isso é fácil. Ai, como é fácil amar. O desafio é justamente amar quem pensa diferente de mim. Eu tentar entender, me colocar junto do outro. Não é se colocar no lugar do outro. É impossível eu me colocar no lugar do outro. Porque aquele lugar é só dele. Mas eu posso me colocar junto dele. E é isso que eu vejo um monte de religião, de religiosos, na verdade, né? Não fazerem jamais. É por isso que eu, por exemplo, eu não tenho religião, não. Né? Tenho minhas preferências, certo? Essa daqui eu me identifico mais, essa daqui, entende? Tenho minhas preferências, mas falar, eu sou desta religião, não falo. Hoje em dia, não falo. Eu acho que religião, muitas vezes, muito mais atrapalha do que ajuda. Essa é a minha sincera opinião. Então eu prefiro, sabe, ficar em casa, ter o meu contato com Deus, da minha forma, do meu jeito. Não dou um centavo para igreja nenhuma. É bíblico, a gente vê o tanto de mordomia que o povo está tendo aí, né? Seja na católica, seja na evangélica, a gente vê o que está acontecendo. A gente enxerga bem.
Não dou. Não dou um centavo. Eu prefiro 1000 vezes ajudar, de repente, comprar uma cesta básica, ir lá, dar para aquela família que eu sei que está precisando. Entende? E depois outra. Eu sei a caridade que eu faço. Entende? Eu sei quem eu ajudo, não preciso ficar falando isso para ninguém. Agora, chegar lá, dar dinheiro para a igreja? Ah, não dou. Não dou. Eu realmente acho que, tá vendo? Esse tipo de discurso aí, ó, tá vendo? Eu vim para que todos tenham vida, vida em plenitude, vida em abundância. Um discurso desse está querendo que o filho, fazendo com que o filho pense em tirar a própria vida. Olha isso. Olha que discurso produtivo. Olha que discurso bom. Olha que discurso que leva a vida para a pessoa. Enfim, é o que a gente vê por aí. Então, meu querido, eu realmente espero que você consiga perceber tudo isso e sair um pouco, né? Sabe? Dessa bolha. Não deixar que tudo isso te afete. Entender que tudo isso, infelizmente, é reflexo de uma sociedade que pensa muito desse jeito, que fala muito sobre Deus, mas pratica muito pouco Deus. Fala-se muito sobre Deus, né? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, não é isso? Deus acima de tudo. E a gente vê um grande discurso de ódio. Tem até o gabinete do ódio, né? Então, se fala muito sobre Deus, porque Deus dá ibope, né? Deus é uma coisa muito comum no povo brasileiro, mas se pratica muito pouco de Deus. Então, meu querido, que você consiga entender isso. E a partir daí, você consiga, sabe, se desvencilhar dessas coisas, que é terrível. Infelizmente, todos deveriam ter uma família onde se sentem acolhidos, mas não é assim. Não é só com gay, isso vai acontecer com muitas outras situações, né? No seio familiar de muita gente. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas pode ter certeza que quando você entende esse processo, essa dinâmica e sai um pouco, sabe, dessa situação, filtra tudo isso e percebe que isso não tem nada a ver com quem você é. Tem a ver com as crenças limitantes que estão dentro da sua mãe e não com quem você é. Tem a ver com as crenças que estão dentro dela e não com o seu ser. Aí a coisa muda. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.